Brasília, um monumento cravado no cerrado. Sua fundação não é apenas um marco arquitetônico, mas um ato de cidadania que conecta o Brasil moderno ao seu passado mais heróico. Para entender essa ligação, ouvimos a história de uma família com um legado inegável, a linhagem de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. A presença desses descendentes na capital não é um acaso. É um elo simbólico que reforça o ideal de liberdade, justiça e renovação que a cidade deveria representar. É a cultura cívica em sua mais alta expressão. Mas o depoimento revela uma primeira rachadura nesse ideal. A bisavó, uma descendente do herói, perdeu a fazenda durante a construção, porque as mulheres não tinham plenos direitos sobre seus bens. A cidadania prometida não era igual para todos, nem mesmo para as famílias de sangue histórico. Eu sou Alexandre Lobo e eu sou sobrinho de 7ª geração e descendente da família de Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, nascido em Minas Gerais, filho de pai português e mãe brasileira, dentista e mártir da Inconfidência Mineira, movimento contra o domínio português e a alta tributação do ouro. Tiradentes faleceu solteiro, mas teve um filho com Eugênia Joaquina da Silva. Embora algumas fontes afirmem que ele teve 2 filhos, em registros oficiais assinados em cartório por sua legitimidade, comprovam apenas um. João de Almeida Beltrão, entregue a um amigo açougueiro para protegê-lo das possíveis consequências políticas da época. Sua irmã caçula, Antônia Rita de Jesus Xavier, teve 6 filhos, que geraram mais 13 descendentes de 1º grau, e posteriormente 11 de 2º grau. A linhagem dos sobrinhos de 3º grau iniciou-se com meu tataravô, pai de 5 filhos, entre eles minha bisavó, Ana Belina Chaves. Com o passar das gerações, a família se espalhou por Minas Gerais e Goiás, principalmente a partir de 1821. Mais de um século depois, durante a construção de Brasília, minha bisavó, já viúva e herdeira do seu marido, perdeu a fazenda onde hoje está a região administrativa de Sobradinho, pois as mulheres não tinham plenos direitos sobre seus bens. Com a criação de Brasília e a distribuição de lotes para migrantes de todo o país, grande parte da família dos descendentes de Tiradentes se estabeleceu na nova capital, onde permanece até hoje. Essa presença familiar, diretamente ligada à história de Tiradentes, contribui simbolicamente para a formação cultural de Brasília, uma cidade que nasceu sob o ideal de liberdade, justiça e renovação nacional, valores que o Marte Mineiro também representava. Assim, a descendência de Tiradentes, ao se fixar na capital, reforça a ligação entre o passado de lutas pela independência e o projeto moderno de construção de uma nova identidade brasileira. A memória dessa ancestralidade, mantida pelas gerações que aqui vivem, fortalece o sentimento de pertencimento e ajuda a compor o mosaico cultural de Brasília, cidade formada por migrantes de todas as regiões do país. A presença dessa linhagem histórica na capital traduz-se em um elo simbólico entre o ideal libertário da Inconfidência Mineira e o espírito inovador e democrático que caracteriza Brasília até os dias atuais. Se o passado nos deu o ideal, o presente nos deu o trabalho. A cidade precisava ser erguida por mãos reais, por uma onda de imigrantes vindo de todas as regiões. Aqui, a cidadania não era um direito herdado, mas um espaço conquistado no esforço diário. Conhecemos a história de Maria Cecília, que chegou do Ceará em 1966. O pai se somava ao exército de trabalhadores na construção dos ministérios, enquanto a família morava na realidade precária da Vila Planalto. Barracos e madeiras eram o custo da contribuição. O depoimento dela é a essência da cultura da sobrevivência que formou Brasília. Cuidar de 10 irmãos e ainda trabalhar em famílias domésticas para garantir a renda. Essa é a base do nosso mosaico cultural, a resiliência dos candangos. Bom dia, meu nome é Breno. Hoje eu vim contar a história de Maria Cecília, uma cearense que veio do Tamboril, uma cidade do interior de Fortaleza, que chegou aqui em Brasília em 1966 com os pais dela e 10 irmãos. Em 1966, Brasília já tinha sido inaugurada, mas tinha certas coisas que ainda tinha que ser feitas. Então, quando ela chegou aqui, ela ficou com a missão de cuidar dos irmãos dela, que eram 10, enquanto o pai dela ia trabalhar na construção dos ministérios. Eles vieram de Pau de Arara, que era um meio que existia de transporte naquela época para famílias mais pobres. E quando eles chegaram aqui, onde eles moravam eram em estruturas de madeira, barracos de madeira,
que tinham que suportar, né, a vida enquanto ainda não melhorava. Para ganhar um dinheirinho, além de cuidar dos irmãos dela, ela trabalhava também em famílias domésticas, para aumentar a renda da família, mesmo não ganhando muito. E enquanto isso, elas trabalhavam, eles moravam na Vila Planalto. O que acontece então quando o ideal histórico se choca com a realidade da exclusão? Quando o descendente de um herói vê seu ancestral perder terras e a família de um pioneiro vive em barracos, o resultado é um espaço de contraste social e potência cultural, onde a arquitetura planejada encontra a vida improvisada. É nesse vácuo que a subcultura urbana de Brasília explode. As subculturas não são apenas manifestações artísticas, são a voz dos migrantes de todas as regiões que não se viram representados no mármore. É o punk nascido da repressão, o hip hop que narra a exclusão das periferias, ou a poesia que questiona a monotonia do plano piloto. Elas são a forma como a cultura da sobrevivência encontra a crítica ao ideal de cidadania que excluiu sua família e reescreve a história de Brasília no asfalto e nas artes. O legado de Tiradentes e a luta de Maria Cecília são duas faces da mesma moeda que criaram a nossa identidade. Brasília não é apenas o que foi planejado, mas o que foi construído e gritado por quem viveu.